Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me incólitas, divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 9, trecho 11. A alma é o brinquedo de Jesus na terra. 27 de julho de 1909. Encontrando-no no meu estado habitual, pensava entre mim: o que farei? Não sirvo para nada. Ele não vem e eu fico como um objeto inútil, porque sem ele não valho nada, não sofro nada. Então, para que ter-me sobre essa terra? E ele, enquanto se fez ver, como um relâmpago, me disse: minha filha, tenho-te como brinquedo. Mas os brinquedos nem sempre se têm nas mãos. Muitas vezes, mesmo por meses e meses, não se tocam. Mas, apesar disso, quando o dono daquele brinquedo o quer, este não deixa de formar sua diversão. Quer você acaso que nem sequer um brinquedo tenha eu sobre a terra? Faça com que me entretenha com você a meu gosto sobre a terra, e eu, em correspondência, te farei entreter comigo no céu. Então, pra gente ficar de boa, né? Não ficar assim, exigindo nada. Tipo, que seja feita a vontade de Deus. Do jeito dele, não do seu jeito. Que você seja o paraíso dele na terra. Que ele que seja o dono, o seu dono, né? Não você ficar ditando as regras, né? Ó, como ele falou, faça-me com que me entretenha com você ao meu gosto sobre a terra. E eu, em correspondência, te farei entreter comigo no céu. Não você fala o que você tem que fazer, né? Que faça a vontade de Deus. Assim você vai ser o brinquedo de Jesus na terra. O paraíso dele na terra, o descanso dele na terra, o lugar onde ele pode pisar. A paz é virtude divina. Continuando o meu habitual estado, dizia entre mim: porque o Senhor quer que não entre em mim nenhum sopro de perturbação, e que em todas as coisas me mantenha sempre em paz. Parece que nada lhe agrada, ainda que fossem obras grandes, virtudes heróicas, sofrimentos atrozes. Parece que ele cheira a alma, e apesar de todas estas obras, virtudes e sofrimentos, se não há paz, fica nauseado e descontente da alma. Nesse momento se fez ouvir, e com uma voz digna e impotente respondendo a meu porquê, disse-me. Ela perguntou: mas será por que Jesus só quer que a gente fique em paz? Eu não posso ficar perturbada? Eu não posso ficar perturbada? Como assim? Parece que ele não se agrada de jeito nenhum. Você pode fazer grandes coisas por ele, mas se você te cheirar e sentir um cheiro de perturbação, ele não se agrada. Você pode estar sofrendo muito, trabalhando muito, se doando muito, né? Fazendo as coisas por amor, fala, né? Tipo, a gente medita tanto aqui sobre
a vida divina, né, que é sempre movimento, é sempre fazer algo, você ter sempre fazendo alguma coisa. E aí sempre oferecendo atos para Deus, mas se você não estiver em paz, ele não se agrada. Então se a gente oferece, sei lá, se a gente tá... Lembrei da história da minha colega que eu fui visitar, que ela estava rezando, né? Ela tá passando por um momento bem difícil de doença, então ela tá oferecendo para Deus sofrimento. Só que e ela estava perturbada, muito perturbada, porque não consegue rezar. Mas o que ela queria fazer era rezar o rosário de Pompeia. E ela não consegue se concentrar, ela estava muito perturbada. Então, não fala assim, né? Em toda situação, se você quer oferecer algo para Deus, tá, sei lá, se torna pesado e você perde a paz por causa disso. Às vezes não é a vontade de Deus, né? Que você... Eu falei para ela, não se sinta culpada, ela estava se sentindo culpada por não rezar. Aí, às vezes você, na vida espiritual, você estabelece as regras. Né? Como Jesus falou, deixa você ser meu brinquedo e eu te usar ao meu modo. Mas aí você quer agradar a Deus do seu jeito. Aí você faz um diário de orações, um diário espiritual. Porque você, na sua cabeça, acha que é assim que você vai agradar a Deus. Aí você quer rezar 1000 Ave Marias, 1000 misericórdias por dia. Eu falo isso porque eu fazia isso. Eu fazia isso no início, bem no início eu tinha um diário das orações que eu tinha que fazer. Eu não tinha intimidade nenhuma com Deus, nenhuma, mas eu queria do meu jeito, né? Por ignorância, no meu caso era ignorância, eu não sabia nada de vida divina, de conversar com Deus, de ser filha de Deus, nem sei. E aí eu tinha o meu diário de orações, e o que eu oferecia a Deus todo dia, mas eu ficava perturbada demais, porque eu não conseguia fazer tudo, era muita coisa. Eu tinha que rezar o rosário todinho. Aí tinha a meditação da Bíblia, né? Tinha oração, não sei de que, oração, não sei de que, um monte de oração. E eu colocava no diário, aí, tipo assim, todo dia eu marcava lá. Tá feito. Não tinha amor nenhum. Tinha um pouquinho assim, sei lá. Nem sei dizer. Mas não tinha... Mas eu ficava perturbada, porque eu não conseguia fazer. Era muita coisa, cansativo. Não tinha a graça de Deus. Era a minha vontade. Não tinha a vontade divina me movendo para fazer. Então, não tinha força, a vida. E Jesus cheirava e via perturbação. Perturbação porque eu queria entregar algo para Ele. Mas perturbada porque estava sendo um peso. Não era a vontade dele. Aí ele fala, por quê? Por que eu... Esse porquê da Luísa? Porque a paz é virtude divina. E as outras virtudes são humanas. Assim, qualquer virtude, se não é coroada pela paz, não se pode chamar virtude, mas vício. Então, o que a gente pensa às vezes que é virtude, que é no meu caso, né, que eu estava falando, é uma virtude da piedade. Você entrega virtude da piedade? Não, nem sei se tem virtude da piedade. Devoção, você é uma pessoa muito devota. Piedade é um dom, né? É um dom do Espírito Santo. E eu ia falar devoção. Você é muito devota, aí você quer fazer um monte de oração, de devoção e tudo, mas não tem a paz. Então essas virtudes não é divino isso, porque o que é divino, o sinal da divindade em você é a paz. Não é possível viver na graça de Deus continuamente, viver na divina vontade e não ter paz. Porque Deus vem habitar no seu coração e Ele é a paz. Então não tem perturbação.
Por isso que ele até fala, o sinal mais claro da vida divina atuando na alma humana é a paz. Né? No meio da confusão, no meio de tudo, fica em paz. Por isso que é milagroso, não é uma vida humana. Se fosse humano, você estaria bem se não tivesse nenhum problema. Mas se você viver do humano, qualquer coisinha te derruba. Te faz ficar perturbada, te faz cair, né? Qualquer probleminha. E o nosso dia é cheio de problemas. Cheio. Muito cheio de problemas, de cruzes, de sacrifícios. Então, se você no meio de tudo isso está em paz, é sinal da vida divina. Sinal é vício. Você está vivendo na sua humanidade, fazendo os seus gostos, satisfazendo as suas paixões. Eis porque me preocupo tanto com a paz, porque a paz é o sinal mais certo de que se sofre e se trabalha por mim. É a herança que dou a meus filhos, a paz eterna que gozarão comigo no céu. Então, ele sempre vai cheirar a sua alma para saber se tem perturbação. Se tiver perturbação, quer dizer que a vontade humana foi desamarrada. Foi desamarrada e está reinando. Se tiver perturbação. Ele é a paz. Se você trabalha por amor a Ele, se você vive por amor a Ele, é a graça que vai te mover. E vai ser sempre paz. Uma paz que você já vive a paz do céu na terra. É a herança que dou aos meus filhos. A paz. Ele dá a paz. Ele não tira o sofrimento. Ele dá a paz no meio do sofrimento. Ele te dá a força para você suportar tudo. A cruz também é a herança que ele deixou. A alma brinquedo dourado e brilhante. Estava pensando no que havia escrito no dia 27 do mês passado, que é o que a alma brinquedo de Jesus, e dizia entre mim. Eu acreditava que era alguma coisa nas mãos do Senhor, mas não sou outra coisa que um brinquedo. Nosso pensamento, ai meu Deus, é engraçado, né? A gente vê quando o nosso eu tá falando, né? O nosso eu falando. Eu pensava, eu acreditava que eu era alguma coisa que Jesus, né? Eu era alguma coisa para ele. Imagina ela que teve o casamento místico, toda aquela história, né? E e ele fala para ela, você é meu brinquedo. Aí ela fala, que objeto vil sou eu? Os brinquedos podem ser de barro, de terra, de papel, de massa elástica, que basta que caiam à terra ou um mínimo golpe para se romperem, e não servindo mais para jogar, se descartam. Oh meu bem, como me sinto oprimida pensando que um dia ou outro poderá me jogar de ti. Ela sempre achava que Jesus ia largar ela, não ia mais, ia abandonar ela. E ele sempre falando a mesma coisa, eu não te abandono, eu não te abandono. Minha filha, não te oprimas. Quando os brinquedos são de materiais vis e se rompem, se são descartados, né? Mas se são de ouro brilhantes ou de outro material precioso, mandam-se reparar e servem sempre para formar o entretenimento de que tem o bem de possuí-los. Então a nossa alma é um brinquedo para Jesus, mas é de ouro puríssimo, de brilhante. E ele está sempre mantendo esse brinquedo limpo e, tipo assim, cuidando desse brinquedo, né? Um brinquedo que ele estima muito. Não. Então ele está sempre trabalhando na nossa alma para nos purificar. Sempre, continuamente, purificando, adornando, purificando. Tal és tu para mim, um brinquedo de brilhância e de ouro puríssimo, por teres em ti a minha imagem, por teres desembolsado o preço do meu sangue para te adquirires. É um brinquedo que ele pagou muito caro para possuir a própria vida dele, o próprio sangue dele. Fomos adquiridos com o próprio sangue de Jesus. E porque estás adornada com a semelhança dos meus sofrimentos.
Então não és um objeto vil que te possa descartar. Custa-me muito. Podes estar tranquila, porque não há perigo de que te possa descartar. Ele te comprou e ele te guarda no coração. Não tem perigo de ele te descartar, te jogar fora. Volume 9, trecho 14, 1º de outubro de 1909. Jesus numera, pesa e mede tudo na alma, a fim de que nada fique disperso e de tudo seja recompensada. Meu Deus. Encontrando-me muito aflita por meu pobre estado. Eu lembrei do João ontem. Lendo esse negócio aqui do brinquedo. Que Jesus fala aqui: não te oprimas, os brinquedos são de ouro brilhante. Mandam-se reparar e servem sempre para formar o entretenimento de quem tem o bem de possuí-los. Você é um brinquedo que ele nunca vai descartar, né? E que ele sempre está consertando para ficar cada vez, para nunca estragar, né? O brinquedo dele. Você sempre vai ser o entretenimento dele eternamente. Aí lembrei do João ontem, no trecho que eu li da Valtorta, Jesus conversando com João. E aí João contando sobre Judas, confessando para Jesus o que ele sabia sobre Judas, o que ele via, né? E aí ele falando, tadinho, João, desesperado, ele não queria falar de jeito nenhum, porque ele pensava que ia faltar com a caridade, com Judas, porque ele via as coisas erradas que ele estava fazendo. E aí uma das coisas que ele falou é que ele sempre ficava tentando o João, tentando ele, para ele cair no pecado da impureza. E aí Jesus perguntou para ele: mas o que você sente, né? Qual a sua reação diante dessas propostas dele, né? De te tentar para impureza, essas coisas. Aí ele falou: minha alma freme, mas eu não quero de jeito nenhum, não quero, jamais não ser mais puro, né? Ser contaminado. Aí João perguntou: mas e aí? Quando ele me tenta, me oferecendo essas coisas para eu pecar, né? E eu fico assim, não quero, eu fico um pouco perturbado, mais ou menos assim. E aí o que acontece nessa hora é pecado, acontece alguma coisa, eu fui contaminado. Aí Jesus fala assim: não, é como uma lama jogada num diamante, não suja não, o diamante não risca o diamante, que a alma dele é um diamante, por causa da pureza dele, da caridade. E aí é como se fosse uma lama jogada num diamante, não risca. Basta água para limpar, e quando joga água, o diamante fica mais brilhante ainda. Então, para as almas puras e que amam a Deus, as tentações que vêm, né, no caso do João, fazia ele ficar mais brilhante ainda, por ele ter vencido a tentação. E aí ele falou para Jesus: então me lava, me purifica. Ele está sempre o amor. Aí eu acho que Jesus falou assim: o amor te purifica continuamente. O amor a Deus te purifica, a caridade te purifica. Fica tranquilo, você nunca vai ser arranhado no seu diamante. Sempre vai ser essas provas, né? São provas que ele passava. São sempre para te fazer brilhar ainda mais a sua alma. Aí no trecho 14, volume 9, trecho 14, 1º de outubro de 1909. Jesus numera e pesa e mede tudo na alma, a fim de que nada fique disperso e de tudo seja recompensada. Encontrando-me muito aflita por meu pobre estado, me sentia nauseante a mim mesma e abominável diante de Deus. Sentia-me como se o Senhor me tivesse deixado a meio do caminho
e sem ele não posso seguir mais adiante. Sinto que não quer servir-me mais de mim para evitar os castigos do mundo, e por isso afastou de mim as cruzes, os espinhos interromperam toda a participação da paixão e das comunicações. A única coisa que vejo é que está alerta para me fazer estar em paz. Então como ela tinha esse ofício de vítima, que Deus falou para ela que ela era vítima, deu a ela esse ofício. Quando ela não estava sofrendo, ela se achava inútil, porque o ofício dela era se colocar diante da justiça divina para evitar os castigos. E aí, quando Deus não queria usar dela para evitar os castigos, como ele falou, você é um brinquedo que eu uso quando eu quero. Quando eu não quero, eu não uso, mas você continua sendo meu brinquedo de ouro brilhante por isso. Mas quando eu não quero, eu não uso. É a minha vontade, você tem que aceitar isso. E aí, quando ele não queria usar, ele queria castigar o mundo por causa dos pecados e tudo, né, que a justiça queria se derramar na terra, ele não fazia ela sofrer, porque o sofrimento aplacava, o sofrimento dela como vítima aplacava a justiça. E aí ela ficava se sentindo inútil. Quando não estava sofrendo, ela via rumores de guerra. Em 1914 teve a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. E antes disso aconteceu várias coisas. E ela via o mundo sendo castigado e falava, eu não sirvo para nada, porque o meu ofício é ser vítima. Aplacar a justiça. E eu não estou aplacando, então não sirvo para nada. E Jesus não vem, eu estou privada dele, então... Jesus ainda não tinha falado para ela assim a missão dela, que era ser filha da divina vontade. E aí esses dias a gente leu o que ele queria mesmo dela era o sacrifício da vontade. Teve um trecho na escola, no estudo 46, do volume 1 a 11, que ele fala para ela que a consumação, a consumação na vontade de Deus tem um nível de consumação mais baixo, que é quando você não liga sua vontade com Deus em tudo. Por exemplo, quando você não aceita a justiça divina, você, nos atos de justiça, você não aceita, você não fala, filho, que a alma que está numa consumação alta da vontade com a vontade de Deus não se assusta com nada, nem com os castigos. E aí ele falou para ela, você, por obediência, no início, né, tinha que por obediência e por causa do seu ofício de vítima, você não concordava com os meus atos de justiça. Então, a consumação ainda não era plena. Então, nesse caso aqui, como ela ainda é vítima, a consumação ainda não é plena. Aí ele vai falar para ela. Tem um trecho que ele fala que suspende ela do estado de vítima. Ele suspende ela do estado de vítima para ela ser a filha da divina vontade e ter uma consumação plena com a vontade de Deus, em tudo, até com a justiça. Aí ele fala, se não fosse por seu santo querer, em que mar de males teria caído. Me mantenha sempre em seu santo querer, e isso me basta. Não, aí ele fala, né, que ele fala que estava sempre alerta. Ela fala assim, ele está sempre alerta para ver se eu estou em paz, porque a paz é o sinal da virtude divina, que o que você está vivendo é divino, que você está num ambiente divino, está sendo que é a graça que opera em você, a paz. Ele estava sempre alerta para me fazer estar em paz. Então, ele está sempre alerta para fazer a gente ficar em paz, é infundindo a graça, o próprio ser dele em nós. Não tem outro jeito, só ele que é a paz. Meu Deus, que pena se você mesmo não me tivesse distraída desta minha perda de cruzes, de ti e de tudo, eu morreria de dor. Se não fosse por seu santo querer, em que mar de males teria caído? Me mantenha sempre em seu santo querer, isso me basta.
Depois, encontrando-me em meu estado habitual, chorava e dizia entre mim: o bom Jesus não me levou em conta nem os anos de cama, nem os sacrifícios, não levou em conta nada, de outra maneira não me teria deixado. E chorava e chorava. Naquele momento senti que se movia dentro de mim e perdi os sentidos. Mas mesmo fora de mim continuava a chorar. E então, como se tivesse aberto uma porta dentro de mim, vi Jesus. Eu me sentia zangada e não lhe dizia nada, só chorava. E Jesus me disse: ai, meu Deus do céu. Acalma-te, não chores. Se tu choras, eu sinto-me tocar o coração e desmaiar de amor por ti. Queres tu aumentar as minhas penas por causa do teu amor? Ela chorava, tudo que ela fazia era por amor. Ela era apaixonada, muito apaixonada. Então ela tinha que estar ou sofrendo ou vendo Jesus. Ela não se conformava. Depois acrescentou, tomando uma atitude majestosa e sentando-se em meu coração como sobre um trono. Parecia que tinha uma pena na mão e escrevia. E dirigindo-se a mim me disse: veja se não tenho conta de suas coisas, e não só dos anos de cama, dos sacrifícios, mas também dos pensamentos que fazes para mim. Escrevo teus afetos, teus desejos, tudo, e também o que gostarias de fazer, o que quisesse sofrer, e porque eu não te concedo, tu não o fazes. Todo número peso, tudo numero peso, a fim de que nada se perca e de tudo seja recompensada. E como eu escrevo, tudo conserva em meu coração. Meu Deus. Então pra gente também, não é só pra Luísa, né? Na nossa vida, ele faz isso. Ele leva em conta cada respiração sua. Ele leva em conta, ele guarda no coração dele cada sofrimento, cada sacrifício que você faz por ele, cada afeto, cada pensamento, cada desejo, tudo. Até o que a gente gostaria de fazer e não faz. Quantas coisas a gente tem vontade de fazer e não pode fazer, porque não é vontade de Deus. Aí a gente fala, o que quisesse sofrer, porque não te concedo, tu não o fazes. A gente só sofre o que ele permite, que ele, né, a gente não se impõe nada, a gente vive abandonado completamente. Eu aceito tudo que o Senhor mandar para mim. Eu não busco nada, me abandono. Então, mas a gente fala que seja feito sempre a tua vontade, então eu estou disponível para sofrer o que o Senhor quiser que eu sofra. Disposta, disponível, mas ele leva em conta até isso, até o que você está disposta a fazer. E te recompensa tudo para que seja recompensado tudo. É muita bondade, meu Deus. E aí no outro trecho que a gente leu ontem, ele falou, né, que tudo que a gente faz na divina vontade é obra dele. É como se ele mesmo estivesse fazendo, porque a gente se deu de presente para ele, como esse brinquedo, né? A gente se deu de presente. A nossa humanidade é dele. Então tudo que está sendo feito na minha humanidade é ele fazendo, é Deus fazendo. E colocando na conta de méritos dele. Depois não sei dizer como. Aí ontem eu estava lembrando sobre... A gente estava conversando ontem no grupo sobre os méritos de Cristo. E aí a gente entra nessa conta, né, com Jesus, de deixar ele viver em nossa humanidade e ele oferecer para Deus, para o Pai, para a divindade, mais atos para a justiça. A gente entra na conta com Deus e é como se, eu pensei assim, é como se fosse assim, o que o Senhor operou na redenção para nos salvar. Quem vive, por exemplo, no pecado e aí fica no último dia da vida, se arrepende e pede perdão, mesmo tendo vivido a vida de pecado. No final da vida, Deus permite uma doença e a pessoa se arrepende e é salva.
e vai para o purgatório. E depois vai para o céu. Então, essa pessoa passou, por exemplo, viveu 60 anos de pecado. E um ano ficou doente e se arrependeu de tudo. E aí vai para o céu. E aí vai para o purgatório para aprender a amar a Deus, porque senão vai para o céu e não ama, só tem que passar por essa purificação, não tem jeito. Mas aí, como que essa pessoa conseguiu ir para o céu? Com os méritos de Cristo. Foi por causa dos méritos dele. Todos esses anos de pecado que ela viveu, Jesus justificou tudo. E aí no final, Deus é tão bom, a pessoa viveu 60 anos pecando coisas horrorosas. E aí ele ainda manda uma cruz, uma doença, e a pessoa naquele momento repensa toda a vida dela. Essa doença também foi por mérito de Cristo. Deus enviou essa graça para ela se arrepender, para ter a contrição perfeita. E aí a pessoa morre e vai para o céu, vai para o purgatório, depois vai para o céu. Aí você pensa, nossa, mas Deus é muito bom. Mas é por causa dos méritos de Cristo. Jesus aplacou a justiça. Enquanto essa pessoa pecava, Jesus aplacava a justiça. Para no final da vida ela ser perdoada e ter a chance de viver eternamente com Deus, né? E aí você tem uma porta aberta agora na divina vontade. Deus te chama, venha ser outro Cristo, fazer isso que Jesus faz. Viver, oferecer sua vida pelo outro, aplacando a justiça pelos outros, né? Então, muitas pessoas são salvas, as pessoas que são salvas e que viver essa vida de pecado são salvas pelos méritos de Cristo, e você entra junto nesses méritos oferecendo por essas pessoas. Então eu pensei assim, então tem pessoas que usa dos méritos de Cristo só para se salvar, vai usar só para se salvar. Então vai estar no céu como a alma redimida somente, redimida e purificada no purgatório. Mas tem almas na terra que são corredentores, que querem fazer o trabalho que Cristo fez. Ele falou no trecho, né, que a gente meditou, que foi colocado na aula, no grupo ontem. Larga tudo, Jesus falando para Luísa e falando para nós. Larga tudo, vem trabalhar junto comigo. Vem trabalhar junto comigo. Larga tudo que é seu e trabalha junto comigo. Vive dos meus méritos. Aí você usa os méritos de Cristo não só para se salvar, mas para ser outro Cristo, porque tudo que ele fez, ele doou. Então ele doa a vida dele para você. E você é outro Cristo na terra. Então a diferença é muito grande de quem só usa os méritos de Cristo para se salvar. Então muitos vão usar os méritos de Cristo só para ser salvos. Outros vão usar para ser outro Cristo. Vai pegar tudo que ele fez, porque ele fez tudo por nós. Ele não precisa de méritos. E aí ele doa tudo e você é outro Cristo. Salvando almas, santificando, fazendo tudo que ele faz. Ele te doa tudo que ele fez, a vida dele. A diferença é muito grande. Então você não é só uma alma que vai usar dos méritos de Cristo para ser salva. Não, você quer ser outro Cristo, para ser santa, divina. É a diferença que há entre o céu e a terra. Depois não sei dizer como, enquanto o primeiro estava em meu interior, depois eu me encontrava em Jesus. Parecia que a cabeça de Jesus estava no lugar de minha cabeça, e todos os meus membros lhe serviam de corpo. Tá vendo? Ele usa a nossa humanidade para ser outro ele. O nosso corpo. Veja como te tenho como membros de meu mesmo corpo. Como eu uso o seu corpo para viver na terra. Eu uso o seu corpo para viver na terra. E desapareceu. Depois de um pouco, tendo regressado Jesus, como eu continuava a estar aflita e de vez em quando rompia em pranto, disse-me: minha filha, ânimo, não te deixei. Mas bem estou oculta, porque se me fizesse ver como antes, você me ataria tudo
e eu não poderia em nada castigar o mundo. Nem te deixei a meio caminho. Não lembra quais são estes anos do último período de sua vida? São os anos queridos pelo teu confessor. Não te lembras que não uma vez, mas que 4 ou 5 vezes te encontraste lutando comigo? Eu que te queria trazer, e tu dizias que a obediência não queria. E enquanto eu te tinha preparada para te poder trazer comigo, fui obrigada a deixar-te novamente. Olhe agora as consequências disso, são anos de espera e de paciência. A caridade e a obediência têm seus espinhos, que fazem grandes feridas e fazem sangrar o coração, mas também fazem brotar as rosas maiores, odorosas e belas, porque vendo em teu confessor o fruto de seu bom querer, e a caridade e o temor de que o mundo pudesse ser castigado. Por isso eu tenho concorrido em algum modo. Mas se eu não tivesse encontrado a nenhum que me tivesse rogado e se tivesse interposto, certamente já não estaria aqui. Mas vamos, ânimo, não será tão longo o exílio. Eu te prometo que virá um dia em que não me farei vencer por ninguém. Ele está falando, um dia eu vou te suspender do estado de vítima. Ele falava que ia levar ela, né? E ela ficava pensando que ia morrer, que ele ia levar ela, mas quando ele suspendeu ela do estado de vítima, ele chamou ela para viver plenamente na divina vontade, com a vontade humana totalmente consumada. Então ela já vivia o céu na terra, né? Ele chamou ela para o céu, mas para o céu aqui na terra, porque depois disso ela ainda viveu muitos anos aqui na terra. Ela morreu depois desse dia aqui que Jesus falou. Não vai durar muito seu exílio, não vai durar muito, porque depois que você for suspenso do estado de vítima, você vai viver o céu na terra, plenamente consumado com a minha vontade. Não vai ter mais essa que sofrer para aplacar a justiça. Você vai viver da divina vontade. Você vai viver o sacrifício do sacrifício, a sua vontade. E ela já viveu o céu na terra, na divina vontade. Quem pode dizer em que amarguras me encontro, confortada sim, mas amarga até o fundo dos ossos, e não consigo lembrar-me disto sem chorar tanto, que ao dizê-lo ao confessor, eram tantas as lágrimas que parecia que me impacientava com ele, e verdadeiramente lhe disse: você tem sido a causa dos meus males. Meu Deus. Porque ele que rogou a Jesus que deixasse ela mais tempo como vítima, porque ele viu os grandes castigos que estavam vindo sobre a terra. E aí ele rogou a Deus: deixa ela aqui, para ela aplacar a sua justiça. Mas era o próprio Deus movendo a vontade dele, né? E ela falou para ele: você é o culpado pelos meus grandes males, porque você, se não tivesse pedido, eu já estaria no céu, Jesus teria me levado. O pensamento de si mesmo deve ser interrompido para fazer o que Jesus faz. Volume 9, trecho 15, 4 de outubro de 1909. Continuando meu estado de aflição e de perda de meu bendito Jesus, estava segundo meu costume, toda ocupada em meu interior nas horas da paixão, justo na hora em que Jesus carrega o pesado madeiro da cruz. Todo mundo me estava presente, passado e futuro. Minha fantasia parecia ver todas as culpas de todas as gerações que pressionavam e quase esmagavam o benigno Jesus, assim que a cruz não era outra coisa que uma folha de palha, uma sombra de peso em comparação com o peso de todos os pecados. Eu tentei me estreitar a Jesus e dizia: olha, minha vida, meu bem, estou eu em nome de todos eles. Vês quantas ondas de blasfêmias? E eu, para te reparar, te abençoo por todos. Vês quantas ondas de amargura, de ódio, de desprezo, de ingratidão, de pouquíssimo amor? E eu quero adoçar-te por todos, amar-te por todos, agradecer-te, adorar-te, honrar-te por todos. Mas os meus reparos são frios,
mesquinhos, finitos. Tu que és o ofendido, és infinito. Por isso também Tu que és o ofendido, és infinito. Por isso também os meus reparos, meu amor, quero torná-los infinitos. E para torná-los infinitos, imensos, intermináveis, me uno a ti, com tua mesma divindade. E mais, junto com o Pai e com o Espírito Santo, eu te bendigo com vossas bênçãos, te amo com vosso amor, te adoço com vossas mesmas doçuras, te honro, te adoro, como fazeis entre as divinas pessoas. Mas quem pode dizer todos os desatinos que eu dizia? Não terminaria jamais se quisesse dizer tudo. Quando me encontro nas horas da paixão, sinto que juntamente com Jesus, também eu abracei a imensidão do seu agir. E por todos e por cada um glorifico a Deus, reparo, impeto por todos. E por isso me é difícil dizer tudo. Então Jesus unia a alma dela com a dele, e ela fazia tudo o que Jesus estava fazendo. Glorificando a Deus por todos, reparando por todos, impetrando por todos, sofrendo por todos. Então, enquanto dizia isso, o pensamento me disse. Pensas nos pecados dos outros e os teus. Pensa em ti, repara por ti. Meu Deus, olha o que o nosso eu fala. Ela fazendo o que Jesus estava pedindo, que era a vontade de Deus. E o eu falando, mas você é pecadora, você tem que reparar por você. Você tem que fazer alguma coisa por você mesma. Por isso tentei pensar nos meus males, nas minhas grandes misérias, nas privações de Jesus, que são causa dos meus pecados. E distraindo-me das coisas habituais do meu interior, chorava a minha grande desventura. Ai, Jesus vai brigar. Porque não é para ela pensar nela mesma. Não é para a gente pensar nos nossos males, nas nossas misérias, no que a gente está sofrendo. É seguir o que Jesus quer. É seguir. Enquanto eu estava nisto, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com voz sensível me disse: Queres tu julgar-te? O obrar do teu interior não é teu, senão meu. E essas orações lindas aqui que ela está fazendo, é Jesus fazendo nela. Agora a gente vê claramente aqui quem é o obrar interior dela, que é Jesus, e o eu dela, e o nosso eu, né? A gente vê a diferença clara, olha que lindo que estava, né? Eu quero te adorar por todos, amar-te por todos, agradecer, adorar, honrar por todos, mas os meus reparos são frios, mesquinhos, finitos. Tu que és o ofendido és infinito, por isso também os meus reparos, meu amor, quero torná-los infinitos, e para torná-los infinitos, imensos, intermináveis. Me uno ao Pai e ao Espírito Santo, quero te amar com o mesmo amor que o Pai te ama aqui. Então isso é Deus, agindo, é a graça de Deus. Mas aí quando é a gente, comecei a pensar nos meus males, nas minhas misérias, nas privações, nas minhas dores, e comecei a chorar a minha grande desventura. Aí Jesus falou: Queres julgar-te? O obrar do teu interior não é teu, senão meu. Tu não fazes outra coisa que seguir-me, o resto faço tudo por mim. Você só fala, eu quero. Você só olha para mim e me segue. Né? Para de olhar para você e me segue. O resto é tudo eu que faço. O pensamento de ti mesmo deve ser tirado. Não deves fazer outra coisa senão o que quero eu. E eu pensarei em teus males e em teus bens. Quem pode fazer-te melhor, tu ou eu? Faz o que eu estou te pedindo e essas misérias suas eu cuido. Quem pode fazer melhor, você ou eu? Você quer se cuidar sozinha ou você vai entregar sua vida para mim e deixar eu cuidar dos seus males? Cuida dos meus interesses que eu cuido dos seus. Os seus eu resolvo com a palavra, fica tranquila. Faz o que eu estou te pedindo, segue a minha vontade. E mostrava que se desgostava. Então pus-me a seguir, mas pouco depois, chegando a outro ponto do caminho do Calvário, no qual mais do que nunca me internava nas diversas intenções de Jesus, o pensamento me disse: Não só deves tirar o pensamento de santificar-te, mas também o de salvar-te. Não vês que por ti mesmo não és boa para nada? Em que te aproveitará fazer pelos demais? Nossa, gente, nosso eu, olha só, se a gente der assunto para ele, misericórdia. O nosso eu fala assim, como que você vai
fazer pelos outros se você não é boa nem para você mesma? Como que você está querendo santificar as outras pessoas, fazer pelos outros, reparar pelos outros, se você é uma miséria? Como que você quer trabalhar pelos outros, pela salvação das almas, se você mesmo precisa ser salva? Pensa na sua alma. Como que você vai se salvar? Você por si mesmo não se salva. Aí você tem que responder pro seu pensamento. É Jesus que me salva. Eu vivo dos méritos dele. Eu não tenho mesmo como me salvar. Eu quero trabalhar junto com ele. Eu esqueço de mim. Ele falou que para esquecer de mim, eu esqueço. A gente tem que, com uma palavra, vencer o nosso próprio eu, né? Nossos pensamentos que vêm com a palavra de Deus. Eu, dirigindo-me a Jesus, disse: Meu Jesus, o teu sangue não é para mim, as tuas dores, a tua cruz? E eu, né? Tipo, eu tô falando para os outros, mas e eu? Não é para mim também as tuas dores, a tua cruz? Tenho sido tão má que, tendo pisado sobre meus pés com minhas culpas, tu talvez as tenha esgotado para mim. Ah, perdoa-me. Mas se não queres perdoar-me, deixa o teu querer e estarei contente. Tua vontade é tudo para mim. Fiquei só sem ti, e só tu podes conhecer a perda que tive. Não tenho ninguém, as criaturas sem ti me aborrecem. Sinto-me nesta prisão do meu corpo como escrava em correntes. Pelo menos por piedade, não me tires o seu santo querer. E enquanto eu pensava isso, eu me distraí de novo de meu interior. E Jesus me fez ouvir sua voz alta, forte e impotente, que dizia: Não queres terminar com isso? Queres tu estragar a minha obra em ti, pensando em você mesma? Então é desse jeito que Jesus fala com a gente também. Se você começar a pensar em você mesma, ele vai falar. Às vezes você não vai ouvir com essa voz impotente e alta dentro de você, mas ele vai falar. Ele vai te fazer voltar. De alguma forma ele vai usar alguém para falar. Para com isso. Para de olhar para você. Às vezes ele usa muito a comunidade para fazer isso. A Aline e as meninas para fazer isso. Outra pessoa que está com você. Não sei, mas como se tivesse posto o silêncio em minha mente, tratei de seguir e de terminar com esses pensamentos. Então, o nosso pensamento tem que estar sempre voltado para o que Deus quer. Não pensar em nós mesmos. Ele que cuida da gente. Quem é melhor para cuidar da gente? Você mesma ou Deus? Né? Então, fica tranquila, você é filha dele. Pai, tuas mãos entrego meu espírito. Cuida de mim. Cuida de mim. Eu vou trabalhar para o Senhor, vou pensar nas almas, vou pensar nos outros. Vou só pensar na sua glória e no bem das almas. E eu não existo. O Senhor cuida de mim. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém.